Boa noite, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui da Lagoinha Caiçara, quarta na palavra. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Seja bem-vindo, Caduzão. Glória a Deus, nos encontramos aí no shopping, né, no domingo, na segunda, na verdade. Enfim, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus amados, no nosso culto online. Esperamos que em breve retornaremos também com o nosso culto de quarta-feira, de forma presencial. Então você... Obrigado, Caduzão. Você já vai aí se organizando para nas próximas semanas estarmos reunidos também de forma presencial no nosso culto quarta na palavra. Amém? Vamos dar sequência aí à exposição, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, mais uma vez, né, nessa quarta-feira. Estamos caminhando aí para a parte final do nosso estudo. Estamos agora no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Mas antes de darmos sequência, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar, consagrar, entregar a Deus esse tempo aqui que nós vamos passar juntos, os nossos corações. Amém? Feche os seus olhos aí se você quiser, se você puder, e vamos orar. Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Paizinho amado, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos mais uma vez, enquanto família de Deus, filhos do Senhor, ó Pai, que nos tornamos em Cristo Jesus para te adorar, para celebrar o teu santo nome, para ouvir, ó Deus, e ser ministrado mais uma vez pelo teu Espírito, pela tua santa e bendita palavra. Nós consagramos esse culto, esse tempo que vamos passar juntos ao Senhor. Clamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que só possa manifestar a tua glória, a tua presença em cada um de nós, em cada um dos lares daqueles que aqui estão, dos que chegarão ainda, dos que vão assistir no futuro lá no YouTube, no nosso canal da Lagoinha Caiçara. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade, conduza essa reunião, todas as coisas, para o louvor da tua glória e segundo o teu querer. Que o nosso coração esteja sensível à tua voz, à ministração do teu Espírito, que o Senhor possa nos exortar, nos encorajar, nos edificar, nos ensinar, nos confrontar, nos consolar, enfim. Fala conosco, Deus, segundo o teu querer. Nós necessitamos, nós carecemos, nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus Espírito Santo, vivificar essa palavra em cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Deus. Eu suplico ao Senhor, mais uma vez, apesar de mim, apesar das minhas limitações, ó Deus, que eu seja, para o louvor da tua glória, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Importa, sim, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça, que eu seja apenas um instrumento desobstruído nas tuas mãos. E mais uma vez nós clamamos que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Receba desde já o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós repreendemos todo mal, repreendemos todo e qualquer impedimento, que em cada lar, que na vida de cada um de nós venha o teu reino e seja feita, Deus, Paizinho, a sua vontade, de forma plena, de forma gloriosa, assim como ela é feita nos céus. Nós oramos mais uma vez e sempre, agradecidos no nome que está acima de todo nome, o maravilhoso e precioso nome do seu Filho, ó Deus, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Dona Olma já chegou aí também. Amamos a sua vida, minha irmã. Seja bem-vinda. Deus abençoe aí a sua casa. Em nome de Jesus. Se você quiser, já pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 17 ao 19. Amém? Só que antes disso, lembrando os nossos irmãos que as contas da nossa igreja, né, da nossa regional, estão lá no Instagram, no Facebook da Lagoinha Caiçara. Né? Você que hoje deseja entregar o seu dízimo, né, devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, e por estarmos nos reunindo ainda na quarta-feira de forma online, você pode fazer isso lá por intermédio das nossas contas, ou então levar lá na igreja no domingo, né? E vai ser maravilhoso ter você conosco, amém? Lembrando que nesse próximo domingo é um culto ainda mais especial, culto de ceia, né? Então eu espero todos vocês lá, amém? Louvado seja Deus! Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20, vamos lá, versos 17 ao 19. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Amém? O texto bíblico diz o seguinte: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Amém? Louvado seja Deus. Pai amado, mais uma vez nós oramos e clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos direcionar aqui nesse estudo dessa noite, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O tema que nós demos aí para essa mensagem nossa de hoje é a melhor notícia da história. Amém? Todos nós gostamos de receber uma boa notícia, não é verdade? Se nós temos, por exemplo, um conhecido, né, um parente, um ente querido aí sofrendo por alguma enfermidade, por exemplo, né, e aí nós recebemos a boa notícia da cura dessa enfermidade na vida dessa pessoa, glorificamos a Deus, né, ficamos muito felizes. Quando nós recebemos, por exemplo, a notícia de um grande livramento, né, que alguém recebeu aí da parte de Deus, é algo maravilhoso. Aquela pessoa talvez que por muito tempo, né, sofreu aí com o desemprego, né, e de repente ela recebe a boa notícia, né, de uma porta de um emprego ali que Deus abre para essa pessoa. Aquela pessoa com certeza vai ficar muito feliz, muito grata, e será maravilhoso para ela receber também essa boa notícia. Alguém que está passando, por exemplo, por um momento de dificuldade financeira e recebe, né, aí de repente a notícia de um aumento salarial ou de uma provisão ali sobrenatural de Deus na vida dela, com certeza essa pessoa ela vai também ficar muito feliz. Enfim, eu creio que nós concordamos, né, de forma aí unânime, que é muito bom receber uma boa notícia, não é verdade? E olhando, meus irmãos, para esse texto, onde Jesus, mais uma vez, ele vai predizer, né, a respeito do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Quando a gente olha para esse texto, pode parecer até mesmo um pouco incoerente essa nossa afirmação que essas palavras de Jesus aqui dizem respeito à maior notícia da história. Como pode-se dizer que algo relacionado com a morte, com o sofrimento de alguém, e não somente a morte de alguém, mas a morte e o sofrimento do Filho de Deus,
amém, que ele mesmo anunciava ali como isso pode se tratar de uma boa notícia, da maior notícia da história, né? Se pensarmos um pouco aí nesse sentido, pode parecer um pouco incoerente, né? Essa nossa declaração, essa nossa afirmação aí. Mas nós vamos aprender, meus irmãos, por meio desse estudo, desse texto aqui nessa noite, que tudo o que haveria de acontecer com Jesus, como falamos, né, iremos trabalhar, o sofrimento pelo qual ele iria passar, a morte, a crucificação e a ressurreição ao terceiro dia, tudo isso estava dentro do plano e do propósito eterno de Deus para a sua vida. Nada tinha saído do controle, o plano não tinha dado errado, muito antes pelo contrário. Era exatamente, né, isso que haveria de acontecer e que nós vamos ver aqui havia sido predito não somente por Jesus, mas por diversas outras formas que nós encontramos aí nas Sagradas Escrituras. Amém? E além disso também, meus irmãos, ninguém naquele momento ali, né, não foi nenhum homem que tirou a vida de Jesus, mas nós vamos ver também que foi ele mesmo quem a entregou voluntariamente pelo perdão dos nossos pecados. Né? Tudo aquilo, portanto, que pela terceira vez Jesus predizia, confirmava aos seus discípulos, né, que Jesus anunciava e reafirmava a respeito do que, por exemplo, os profetas já haviam ensinado, né? Se tratava sim. Nós vamos entender, nós vamos ser lembrados aqui, mais uma vez essa noite, da melhor notícia da história. Amém? Louvado seja Deus. Você que chegou aí depois, nós estamos dando sequência aqui ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Você pode abrir aí para acompanhar no capítulo 20. Estamos trabalhando hoje dos versos 17 ao 19, né? O texto que pela terceira vez Jesus ele vai predizer, ele vai anunciar a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Nós estamos, portanto, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, mas eu queria te convidar a voltar algumas páginas atrás aí, em Mateus 16, verso 21. Amém? Mateus 16, verso 21. Rapidinho você acha aí, e o texto vai dizer o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então essa passagem aqui de Mateus 16, verso 21, diz respeito à primeira vez que Jesus ele anunciou, né? Ele predisse, né? Ele falou com seus discípulos a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da ressurreição. Se você virar a página aí, em Mateus capítulo 17, a partir do verso 22, Mateus 17, 22 e 23 vai dizer o seguinte: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Amém? Esse texto aqui, portanto, é a segunda vez, né? A segunda passagem aonde Jesus diz, aonde ele prediz, ele ensina aos seus discípulos a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. E o texto, meus irmãos, que nós lemos aqui, como eu disse, digo mais uma vez, de Mateus 20, dos versos 17 ao 19, é a terceira vez que Jesus ele vai predizer. Nós vemos muitas semelhanças em cada um desses textos, né? Jesus ele vai predizer, ele vai ensinar aos 12 discípulos, né? O texto aqui de Mateus 20 vai dizer a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Era muito difícil, meus irmãos, também para os discípulos de Jesus
aceitarem que era necessário, como nós lemos aqui em um desses textos, era necessário que o Messias, que Jesus, ele passasse, né, por todo aquele sofrimento, que ele fosse crucificado, que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E eu creio, meus irmãos, que é exatamente, ou também por esse motivo, né, que nós vamos ver Jesus, como falamos, pela terceira vez, fazendo uma previsão do seu eminente sofrimento, morte, crucificação e ressurreição. Se nós formos no Evangelho de Marcos, se você quiser correr lá bem rapidinho, né, esse texto de Marcos 10 é o texto do Evangelho de Marcos correspondente a esse texto que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. Marcos 10, 32, a primeira parte desse verso vai dizer o seguinte: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Nós vemos aqui, portanto, nesse texto correspondente, né, ao Evangelho de Marcos 20, 17 ao 20 que estamos trabalhando hoje, uma novidade que Marcos vai trazer, que alguns daqueles discípulos que caminhavam com Jesus, né, ao ver que Jesus ele estava se dirigindo a Jerusalém, eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados, né? E eles tinham medo, meus irmãos, exatamente porque eles sabiam, eles conheciam, né, qual era o risco de Jesus estar indo a Jerusalém, né? Eles já tinham conhecimento a respeito do contexto no qual Jesus se encontrava já naquele momento da sua vida, do seu ministério e toda a perseguição que Jesus sofria. Nós vimos aqui já no nosso estudo que já há algum tempo, né, os líderes religiosos daquela época, eles conspiravam, eles tramavam uma forma de matar Jesus, né? Então, exatamente Jesus indo para Jerusalém, aonde estava ali o Sinédrio, né, aonde toda a cúpula, se assim nós podemos dizer, da liderança religiosa judaica se reunia, ele estava indo para a cova dos leões, né? Ele estava indo de encontro àqueles que o perseguiam e conspiravam para matá-lo. E por isso, por terem também o conhecimento a respeito de todas essas coisas, que os discípulos, alguns deles, estavam com medo ao ver que Jesus ele se dirigia para esse local. Amém? E o objetivo de Jesus, pela terceira vez, dizer, ensinar, predizer a respeito do seu sofrimento, como falamos, morte e ressurreição, o objetivo de Jesus era fazer com que os seus discípulos, né, entendessem que tudo o que haveria de acontecer com Jesus ali em Jerusalém, amém, fazia parte, como nós falamos, do plano de Deus, que nada tinha dado errado, nada tinha fugido do controle de Deus, pelo contrário. Na verdade, meus irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu eminente sofrimento que se aproximava, a sua crucificação, né, a sua morte, a sua ressurreição, se nós assim podemos dizer, era na verdade o ápice do plano de redenção de Deus para a humanidade. Jesus estava caminhando exatamente para o cumprimento pleno do seu propósito. Ele estava no centro da vontade do Pai. E o próprio fato também, meus irmãos, de não somente uma, mas 3 vezes, Jesus, ele fazer uma previsão detalhada de como tudo iria acontecer, e nós que conhecemos a história sabemos que tudo se cumpriu exatamente da forma como ele predisse. Então o fato de Jesus ele predizer mais uma vez, exatamente de forma detalhada, como tudo haveria de acontecer, era mais uma confirmação
que todas as coisas estavam no controle dele, no controle de Deus, estavam acontecendo exatamente da forma como elas haveriam de acontecer. Amém? Queria te convidar rapidinho aí a abrir a sua Bíblia, segura aí Mateus 20 e vai lá em Lucas, capítulo 18, verso 31. Esse texto também de Lucas 18, 31 que nós vamos ler, né? Ele é o texto correspondente a esse texto de Mateus 20 que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. E Lucas, capítulo 18, 31 vai dizer o seguinte: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Em outras palavras, meus irmãos, o eminente sofrimento que Jesus vai predizer em Mateus, em Marcos, aquilo que ele vai ensinar a respeito do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, tudo isso estava acontecendo exatamente da forma como haveria de acontecer. Todos aqueles eventos era exatamente o que Deus havia predito por meio dos profetas que haveria de acontecer. O sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus era o cumprimento daquilo que os profetas haviam anunciado. Amém? Que haveria de acontecer. A Bíblia vai falar, por exemplo, meus irmãos, em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Então, antes do que tudo existisse, Jesus, ele já tinha se entregado em sua onisciência, onipresença, onipotência. Ele já tinha se entregado antes de tudo ser criado. Amém? Como sacrifício pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 1, verso 4, vai dizer que Jesus, ele entregou a si mesmo. Jesus entregou a si mesmo. Não foi homem algum que matou Jesus. Foi ele que entregou a si mesmo. E esse texto agora que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse e acompanhasse comigo. João capítulo 10, os versos 17 e 18, vai dizer o seguinte. João 10... Deixa eu conferir aqui só que eu fiquei na dúvida da referência. É isso mesmo. João 10, versos 17 e 18 diz o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diferente do que muitas vezes algumas pessoas, por exemplo, dizem que foi a religião que matou Jesus, ainda que temos algumas coisas sim para aprender com esse evento, e isso diz respeito também à soberania de Deus, ele deseja nos ensinar alguma coisa com isso, amém? E vamos meditar um pouco mais à frente nisso também. Não foi a religião que matou Jesus, não foram os sacerdotes e os mestres da lei que mataram Jesus, nem aqueles gentios, né? Aqueles romanos que executaram a sentença. Não foi homem algum que tirou a vida de Jesus, mas foi ele mesmo que entregou a si mesmo voluntariamente antes da fundação do mundo, como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Amém, meus irmãos? Mas não somente isso.
Se olharmos, por exemplo, para todo o Antigo Testamento, em seus títulos, né, em seus símbolos, nós veremos que todo o Antigo Testamento, desde o seu início, vai apontar para a realidade que era necessário e que já estava, sim, pré-anunciado, como eu disse, desde o início. Amém? Que era necessário que o Messias fosse morto pelo perdão dos nossos pecados. Era exatamente a respeito disso que Jesus estava falando. Quando ele estava indo para Jerusalém, quando ele ensina aos seus discípulos que ele haveria de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, tudo estava acontecendo exatamente como haveria de ser. Amém? Alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos que nós podemos ver, né, no Antigo Testamento, a respeito dessas figuras, né, dessa realidade que desde o início já era anunciado que o Messias haveria de ser morto, entregar a si mesmo, derramar o seu sangue, morrer a nossa morte pelo perdão dos nossos pecados. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 3, o texto vai falar da queda do homem, né? Deus, ele vem até Adão e diz que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se ele assim o fizesse, certamente eles morreriam. Amém? E enganado pela serpente, uma figura de Satanás, Eva comeu o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão também comeu. Então aquele texto ele vai falar exatamente a respeito da queda do homem. E quando eles comeram esse fruto, né, diferente do que havia acontecido até aquele presente momento, né, eles olharam para si mesmo, um para o outro, e eles se viram nus, eles se perceberam nus. Né? E essa nudez, isso vai falar exatamente da condição, né, do homem diante de Deus, dessa condição imunda, pecaminosa, impura diante de um Deus que é santo. E o texto vai falar que eles pegaram ali algumas folhas de figueira e fizeram roupas para se cobrir. E aí Deus foi até eles e teve ali aquele diálogo, né? E entre outras coisas, Deus prometeu que da descendência da mulher viria aquele homem que esmagaria a cabeça da serpente. E o texto vai também, entre outras coisas, dizer que Jesus, ele com peles de um animal, então, consequentemente, foi necessário que se derramasse sangue desse animal, que esse animal ele fosse morto. Com peles de animal, Jesus veio e fez roupas para cobrir a nudez, tanto de Adão como de Eva. E tudo isso, meus irmãos, aponta, né, desde o início, para o sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. O fato de Adão e Eva fazerem para si roupas para se cobrir, mas ainda assim se fez necessário. Eles permaneceram na condição de nudez diante de Deus e Deus veio e fez uma outra roupa de pele de animal para cobri-los. Isso aponta para nós, para a realidade, que homem nenhum, por meio do seu próprio esforço, pode produzir nada com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras, para cobrir a sua própria nudez, a sua situação de impureza, os seus pecados, se tornar justos diante de Deus. E o fato de Jesus prometer que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, dele fazer uma roupa com a pele de um animal que foi, com certeza, entende-se, sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva, isso vai apontar exatamente para Jesus Cristo, para a sua obra na cruz do Calvário,
que destruiria, né, o poder de Satanás, que pisaria na sua cabeça, o fato que por meio da sua morte, do seu sangue derramado, mediante a fé, nós temos a nossa nudez, né, coberta, nós temos os nossos pecados perdoados, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, desde o início, isso já apontava para Cristo, para o sacrifício, para o sofrimento, para a morte e para a ressurreição do Filho de Deus. Quando Deus, por exemplo, ele pede que Abraão sacrifica o seu filho Isaque, o filho da promessa, e Adão, ele vai e caminha com o seu filho, e ele leva ali, né, aquela madeira para o sacrifício, as brasas, enfim, em um determinado momento da caminhada, né, Isaac fala: pai, tudo que é necessário para poder se oferecer o sacrifício lá no alto do mesmo monte Moriá, onde Cristo foi crucificado, tudo que é necessário para que se concretize o holocausto, o sacrifício está aqui. Mas falta somente o cordeiro. E Abraão diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. E essa realidade de Abraão estar levando, subindo aquela madeira que eles carregavam até o alto do Monte Moriá, era uma figura da cruz que o Filho de Deus carregaria até o alto daquele monte. Amém? Aquilo era uma figura do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós sabemos na história que ao chegar lá, quando Abraão ele vai matar, sacrificar o seu próprio filho, Deus proveu o cordeiro. Isso vai falar para nós da obra, do plano de redenção de Deus para a humanidade, vai apontar para o sofrimento, para a morte, para a ressurreição de Jesus Cristo, para a obra de Jesus na cruz do Calvário, que quando nós cremos no sacrifício do Cordeiro provido por Deus, nós recebemos a salvação, o perdão pelos nossos pecados. Amém? Os sacrifícios, por exemplo, lá na lei de Moisés, na lei mosaica, né, os animais que eram sacrificados ali ano após ano pelo perdão, propiciação dos pecados do povo de Israel, eram exatamente uma figura, meu irmão, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João Batista, por exemplo, no Rio Jordão, quando de longe ele avista Jesus, ele vai dizer: eis que vejo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso, todo o Antigo Testamento, meus irmãos, eram apenas sombras, né, do que haveria de vir. Sendo assim, o fato da paixão de Cristo, né, estar se aproximando, o fato do eminente sofrimento, morte, ressurreição de Jesus estar se aproximando, era exatamente o cumprimento pleno do propósito da sua vinda se cumprindo ali. E era exatamente esse o entendimento que Jesus, quando ele diz pela terceira vez essas palavras, era esse o entendimento que Jesus estava querendo trazer ali para os seus discípulos. Amém? E dito tudo isso, eu gostaria de trazer duas reflexões que nós podemos tirar a partir desse texto, apenas duas. E a primeira delas, meus irmãos, é que tudo estava, como nós falamos aqui, de forma clara, e a Bíblia vai nos afirmar isso em inúmeras outras situações e formas, tudo isso estava acontecendo exatamente como nós falamos, como haveria de ser. Mas se olharmos para toda essa situação,
Claro que tudo acontecia segundo a vontade de Deus, debaixo da sua soberania. Mas se a gente for olhar talvez com um pouco de cuidado e atenção para essa situação, meus irmãos, os sacerdotes, né, os mestres da lei ali, os escribas, os líderes religiosos do povo judeu que condenaram Jesus, que entregaram Jesus aos gentios para que ele fosse morto e crucificado. Eles deveriam ser, meus irmãos, os primeiros dentre todos os judeus a reconhecerem Jesus Cristo como o Messias. Eles eram os maiores conhecedores das Escrituras. Muitos, desde a sua primeira infância, eles eram treinados exaustivamente nas Escrituras. Eles sabiam, né, boa parte de todo o Antigo Testamento na ponta da língua. Os escribas, os mestres da lei, eles... as cópias dos escritos, né, eram feitos à mão por eles. Então esses homens, mais do que ninguém, conheciam todas essas figuras, por exemplo, que algumas delas nós expomos aqui. Eles conheciam mais do que qualquer outra pessoa todas as profecias. Amém? Tudo aquilo que Deus havia predito por meio dos seus profetas a respeito de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Eles, teoricamente, deveriam ser os primeiros a identificarem tudo isso. Mas o legalismo religioso, a religiosidade daqueles homens, eles viviam ali, meus irmãos, num contexto, né, onde aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos, eles acreditavam que por meio do seu próprio esforço, que com o cumprimento de diversos rituais que foram acrescentados por homens à lei de Moisés, que ao cumprir tudo aquilo, eles conseguiam por si mesmos produzir justiça diante de Deus, alcançar salvação. Eles viviam dentro dessa realidade. Então, o legalismo religioso, a religiosidade, a expectativa errada que aqueles homens tinham a respeito do Messias e da sua obra. Eles acreditavam que o Messias, ele viria estabelecer um reino terreno. Na sua primeira vinda, Jesus viria estabelecer, o Messias viria estabelecer um reino terreno, um reino natural. Que ele viria talvez ali com um forte exército e iria libertar o povo judeu da escravidão, amém? Do jugo no qual eles viviam, debaixo do governo do Império Romano. E Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio estabelecer um reino terreno, mas um reino espiritual. Jesus, ele não veio libertar o povo judeu ali naquele momento do jugo do Império Romano, mas da escravidão do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, aqueles homens que deveriam ser os primeiros a reconhecerem o Messias diante dos seus olhos, né? O legalismo religioso, a expectativa errada que eles tinham a respeito do Messias, de Jesus, da sua obra, foram impedimentos para que aqueles homens reconhecessem o Salvador que eles tanto esperavam, que estavam debaixo dos seus próprios olhos, diante deles. E trazendo aí para nós essa reflexão, semelhantemente à nossa religiosidade. Amém? Esse senso, esse pensamento de justiça própria que muitas vezes existe em nós. Porque eu sou bom, porque eu faço boas obras. Ok.
porque eu sou bom, porque eu faço boas obras, porque eu não roubo de ninguém, porque eu não mato de ninguém, porque eu ajudo os necessitados, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu vou ao culto, participo de uma célula. Amém? Esse pensamento religioso, esse engano que muitas vezes nós vivemos quando achamos que podemos produzir justiça pelo nosso próprio esforço, assim como aqueles homens diante de Deus. A religião, meus irmãos, a religião, quer seja ela qual for, nenhuma delas tem poder para salvar ninguém. Amém? Sendo assim, a nossa religiosidade, a religião, o fato de termos muitas vezes, assim também como aqueles homens, e semearmos também no coração de outras pessoas, uma expectativa errada a respeito de Jesus, a respeito do Messias e da sua obra. Ah, porque Jesus é aquele que vai vir e pagar minhas contas no final do mês. Jesus é aquele que vai me dar um casamento. Jesus é aquele que vai me fazer viver a melhor versão de mim mesmo. Esse evangelho de autoajuda, de coaching aí, que muitas vezes, o evangelho da prosperidade, que muitas vezes nós vemos ser pregados em tantos lugares, e não que Deus não tenha toda sorte de bênçãos para nós, os seus filhos, os seus herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Mas nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele é o Messias. Ele é ungido. Aquele que Deus escolheu e ungiu para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. Acima de qualquer outra coisa, ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Esse é o alvo principal da nossa fé, a salvação das nossas almas. E é exatamente essa reflexão que eu creio que nós podemos e precisamos fazer com tudo isso, né? Semelhantemente àqueles homens, aqueles líderes religiosos, a nossa religiosidade, a religião, o fato de termos uma expectativa errada a respeito de Jesus e muitas vezes semearmos esse mesmo engano na vida de outras pessoas pode se tornar, assim como foi para eles, um impedimento para que a gente venha conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles líderes religiosos, meus irmãos, eles tinham conhecimento das Escrituras, mas eles não conheciam Jesus. Eles não identificaram que Jesus estava ali, o Messias, diante dos seus próprios olhos. Eles estavam perto de Jesus, mas eles não tinham a verdadeira revelação de quem era Jesus e de qual era o seu propósito. Ele era o Messias prometido por Deus, que eles tanto aguardavam. Amém? E a segunda reflexão, meus irmãos, que eu quero trazer a partir desse texto é que semelhantemente, que tudo que foi predito por Deus, como nós vimos aqui na exposição do texto de forma muito clara, e não somente no texto, em diversas outras passagens, né? Tudo que foi predito por Deus a respeito da primeira vinda de Jesus, a forma como ele haveria de nascer, de viver, a forma como ele entraria em Jerusalém, por exemplo, sentado numa jumentinha, amém? A forma como ele iria ser morto, como iriam pegar as suas vestes e dividir entre algumas pessoas ali. Tudo o que foi predito a respeito do nascimento, da vida, do sofrimento, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo na sua primeira vinda, se cumpriu exatamente como Deus e a sua palavra havia predito. Amém? E semelhantemente a isso, meus irmãos, os sinais que a palavra de Deus, que o próprio Jesus ensinou e disse
que aconteceriam antes da sua segunda vinda estão se cumprindo e cada vez de forma mais intensa. Nós podemos ver aí nos nossos dias, talvez como nunca antes, de forma tão intensa como nos dias de hoje. E Jesus também disse, meus irmãos, que na sua segunda vinda, o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, os justos e os ímpios, eles serão separados. Que somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que receberam pela fé a salvação em Cristo Jesus, viverão eternamente com Ele, e todos os outros serão lançados no lago de enxofre, de fogo e enxofre, aonde haverá choro e ranger de dentes, e viverão eternamente separados de Deus. E fazendo aqui, antes de darmos sequência nesse raciocínio, uma rápida observação pontuando algo aqui. Talvez você já pensou ou pense que Deus ele não é justo de agir assim, de condenar alguns ao sofrimento. Ou que Deus que nos ama, ou que é fiel, faria isso. Talvez você já tenha pensado, ou pense ainda, algo nesse sentido. E é exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus nos ama, porque Deus é fiel, porque Deus é justo, que tudo isso há de acontecer. Como nós falamos anteriormente aqui hoje, lá no início da criação, Deus criou o homem, colocou ele no Éden, e ele disse, e ele deixou claro, e ele estabeleceu para Adão ali e Eva: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Romanos 6, capítulo 23, que o salário do pecado é a morte. Seria injustiça, meus irmãos, que alguns fossem condenados a viverem eternamente separados de Deus, se Deus não tivesse dito, estabelecido aos pais da humanidade, Adão e Eva, que assim seria. Ele disse, ele estabeleceu, certamente morrerão se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é exatamente porque ele é justo, porque ele é fiel à sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, que tudo isso irá acontecer. Seria injusto se ele fizesse diferente daquilo que ele estabeleceu. Seria infidelidade se ele fizesse diferente daquilo que ele estabeleceu que haveria de ser. Amém? Mas o mesmo texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Ele também vai dizer: mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus sendo justo, Deus sendo fiel, porque o salário do pecado é a morte. Mas pelo grande amor com o qual ele nos amou, porque ele nos ama, porque ele é fiel, porque ele é justo, ele mesmo se entregou para morrer a nossa morte, para pagar o preço do salário do pecado, que é a morte. Ele mesmo se entregou como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Ele mesmo pagou a nossa dívida. Amém?
A justiça de Deus, ela se cumpriu em Cristo, na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã. Ele se fez maldito no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu plenamente em Cristo na cruz do Calvário, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição, e mediante a fé. A justiça de Deus, ela nos é atribuída em Cristo, ela nos é imputada. Nós recebemos a justiça de Deus mediante a fé, quando colocamos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, na sua obra na cruz do Calvário. Nós colocamos a nossa confiança em tudo isso como suficiente para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, e nos tornamos justos. Amém. Louvado seja o nome do irmãos e minhas irmãs, ao nosso raciocínio aqui, né? Se como nós falamos e expomos aqui no texto, e também como a Bíblia, de forma geral, ela vai nos confirmar e afirmar a respeito de tudo isso. Se tudo que foi dito e escrito, amém, a respeito da primeira vinda de Jesus se cumpriu plenamente, o que nos faz, portanto, pensar que tudo aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos afirma, que o próprio Senhor Jesus ensinou, o que nos leva a pensar que tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito da segunda vinda de Cristo e do que irá acontecer na sua segunda vinda, também não vai se cumprir de forma plena, assim como aconteceu da primeira vez. Amém? Queria te convidar a abrir, para a gente finalizar, 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler juntos. Eu daqui, você na sua casa ou aonde você estiver. 2 Pedro, está lá antes de 1 João e depois de 1 Pedro, amém? 2 Pedro 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Diz o seguinte o texto: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos da terra serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Verso 11. Visto que tudo será assim desfeito,
Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Até aqui. Então, meus irmãos, esse texto aqui, mais uma vez, vai falar do dia do Senhor, né, que Jesus, ele irá voltar, amém? E que haverá, nesse dia, salvação para alguns e juízo para outros. E isso vai acontecer. Assim como ele prometeu, e tudo se cumpriu a respeito da sua primeira vinda. Tudo o que ele disse a respeito da sua segunda vinda e o que irá acontecer na sua segunda vinda também vai acontecer, quer alguns queiram acreditar ou não. Amém? E o texto vai falar que Deus, ele é paciente. Tudo isso ainda não aconteceu porque eles desejam que aqueles que ainda não foram salvos se arrependam e sejam salvos. E o período, meus irmãos, aonde está disponível a salvação, o período aonde que pode acontecer que a pessoa se arrependa e seja salvo, o período disponível para o arrependimento, enfim, é exatamente até a segunda vinda de Cristo. E Jesus, né, a gente costuma dizer que ele volta de duas formas. Primeiro, no grande dia do Senhor, quando as trombetas soarem e ele vir, né, e ele voltar e realmente acontecer de forma literal a sua segunda vinda. Mas a partir do momento também que os dias na terra de alguém se finda, amém? O período de tempo de arrependimento para aquela pessoa terminou. Jesus voltou para ela. Se, por exemplo, Jesus chamar a minha senha hoje, amém? Jesus voltou para mim, porque para mim não há mais oportunidade, né, de arrependimento. E quer seja de uma forma ou de outra, a Bíblia vai falar não somente aqui, mas com palavras também do próprio Senhor Jesus, que esse dia ele virá como um ladrão. Ou seja, nós não temos conhecimento de quando será que Jesus vai voltar, seja de forma literal, ou seja quando ele chamar a senha de cada um de nós. Será como um ladrão, de forma repentina. Nós não temos o conhecimento de quando será, e pode acontecer a qualquer momento. E somente Deus, somente o Pai, sabe quando será esse dia. Jesus, ele pode, por exemplo, voltar para muitas pessoas ainda hoje. E para essas pessoas, se por um acaso elas não tiverem ainda recebido a salvação em Cristo Jesus, o tempo de arrependimento se findou, porque para essas pessoas, Jesus já voltou. Para a gente poder, então, meus irmãos, diante de tudo isso, concluir qual é a melhor notícia da história. Por que essas palavras de Jesus aos seus discípulos, aos 12 apóstolos, dizem respeito à melhor notícia da história? Porque foi exatamente porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia que a salvação ela está disponível a todos aqueles que nele creem.
O que nós precisamos fazer é arrepender dos nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores, que diante de um Deus que é santo, perfeito, puro, imaculado, nós somos imundos. Nós somos pecadores e necessitamos de salvação, de perdão dos nossos pecados. E aí nós recebemos pela fé a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós depositamos a nossa confiança na obra de Jesus, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição, como suficiente para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, receber o dom da justiça, a vida eterna, o perdão pelos nossos pecados. E depois disso, meus irmãos, o caminho é permanecer seguindo a Cristo, andando debaixo do seu senhorio, do seu conselho, da sua instrução, da sua vontade, dos seus mandamentos. É pregar o Evangelho e aguardar a sua segunda vinda. Amém? Apocalipse 22, verso 12, a primeira parte do verso diz: eis que venho em breve. Amém, meus irmãos? E nós somos aqueles que declaramos: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu queria te convidar a fechar os olhos aí na sua casa. E vamos orar juntos. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, Pai, por tão grande salvação, por tão grande amor, pela tua graça, Jesus, pelo teu favor imerecido, pela sua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, porque o castigo, Jesus, que nos traz a paz, esteve sobre o Senhor naquela cruz. Obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Não permita, Senhor, que a nossa religiosidade, que uma perspectiva, uma expectativa errada nossa a respeito de quem o Senhor é e da sua obra, que nenhum ídolo do nosso coração e nenhuma outra coisa, ó Deus, nos impeça de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia mais, a andar contigo, debaixo do teu conselho, da sua vontade, da sua direção, Pai. Ó Deus, o Evangelho, ele é tão simples, Pai, mas ao mesmo tempo tão glorioso, tão maravilhoso. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê ousadia, Deus, que o Senhor nos use de forma sobrenatural para pregar essa que é a melhor notícia de todos os tempos, para todas as pessoas, a melhor notícia da história. Em nome de Jesus, aonde quer que a gente esteja, continua ministrando o nosso coração a respeito de tudo isso que conversamos aqui nessa noite, Deus. Que essa palavra ela venha frutificar e que o Senhor encontre em nós, em todo o tempo, somente palavras de louvor e de gratidão ao Senhor. Nós oramos e te agradecemos sempre,
no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que por um acaso nos assiste aqui agora ao vivo, ou aí no futuro através do nosso canal no YouTube, e deseja entregar sua vida para Jesus, deseja receber pela fé a salvação em Cristo Jesus, eu te convido, não porque eu estou te induzindo a isso, mas porque o Espírito Santo de Deus te convenceu, ministrou ao seu coração e você entende que a obra de Jesus ela é suficiente para te salvar. Repita aí na sua casa, onde você estiver, a seguinte oração: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, uma pecadora, mas hoje eu entendo que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Eu confesso a Ti, Jesus, como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu, que um dia andei nos Teus caminhos, por algum motivo eu me afastei. Nessa noite, como um filho pródigo, eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de braços abertos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém? É assim mesmo, meu irmão. É pela fé que você é salvo. E eu te convido, caso você fez hoje essa escolha, a nos chamar aí nas redes sociais da Lagoinha Caiçara, nos fazer uma visita no nosso culto presencial, que nós queremos te ajudar e caminhar com você também. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, muito obrigado, e minhas irmãs, mais uma vez nessa noite. Eu espero vocês domingo no nosso culto presencial, culto de Santa Ceia. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações que vêm do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família em todos os seus caminhos e com todo o povo de Deus até que Ele venha, no nome de Jesus. Amém. Beijo grande, amo vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. Um grande abraço.